Graça e paz. Boa noite. Eu sempre dou risada porque a minha esposa é mais simpática do que eu, né? E ainda bem, né, que eu tenho ela, né? A gente estava para um acampamento agora de carnaval. E aí eu ia sozinho porque a gente estava chegando no Brasil, fazia só 2 dias, ia ser difícil para o nosso filho. E aí eu falei, mas daí no fim minha mulher falou, vamos. Daí eu liguei, pastor, nós decidimos ir como família, né? Ele fez assim, ufa. Aí eu falei, pastor, tem algum problema? Ele falou, não, Daniel, a gente estava orando por isso. É porque a gente gosta muito da Daniela. A gente ama muito a Daniela, né? Mas é uma igreja presbiteriana bem tradicional, mas daí eles não deixam ela pregar, porque daí ela faz muito barulho. Aí eles gostam dela assim, de almoçar, de ficar com ela, mas na hora de pregar eles me chamam, porque eles falam assim, o Daniel é mais assim igual a gente, né? A Daniela é assim mais igual um trovão, ou não sei o quê. Então, ainda bem que a gente é assim. Imagina se fosse os dois igual eu, né? Nossos filhos talvez iam estar até hoje, não sei, no berçário, né? Devagar, assim, igual o pai. Mas, irmãos, por que a gente mostra, né, essas coisas da África? E o meu coração, o meu desejo é que cada um de nós entenda que esse é um chamado de Deus para nós, né? Quando a gente compartilha algumas coisas, como a gente mostra o que tem acontecido, é um fruto de um trabalho de todo mundo. Algumas pessoas elas têm um chamado, eu tenho um amigo que diz assim que ser pastor é uma aventura, né? E ser missionário é um esporte radical, né? Mas tem pessoas que eles têm um chamado diferente, né? Hoje eu converso às vezes com uma pessoa na universidade. Eu falo, cara, você é um missionário. Ele fala, não, eu estou fazendo faculdade. Eu falei, olha, se eu for lá no reitor da sua faculdade agora e falar assim, sou um missionário, posso entrar aqui para pregar o evangelho? 99,9% ele vai dizer não. Mas você está lá todos os dias, você pode pregar o evangelho, você é um missionário. Eu lembro que, não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado Oswald Smith. É uma das igrejas que mais enviou missionários. Acho que 90% do recurso financeiro da igreja era enviado missionário. E na saída da igreja dele, na porta da saída, tinha um bilhete escrito, cuidado, você está entrando num campo missionário. Que era fora da igreja, todo mundo precisa de Jesus. Às vezes dentro da igreja também, né? Mas é aquela coisa assim, mas Deus, eu já ouvi perguntas, mas por que tem que ser missionário lá na África? E aqui, tanta gente precisando de Jesus. E se todo mundo está precisando de Jesus num país que quase 50% da população é evangélica, não precisa de mais gente. A gente pode fazer mais coisas do que mais gente. Então, o meu coração, desde 2007, quando a gente levou a primeira equipe para a África, é mobilizar as pessoas e mostrar para ela que Deus chamou ela e aquilo que ela pode fazer. Não só lá na África, né, mas em qualquer lugar. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. A pessoa, quando ela está do seu lado, ela está a um passo da eternidade, que é só o momento de você falar para ela sobre Jesus. E no momento que você falou para ela, ela tem a chance de entrar na eternidade. E é isso que Deus nos chamou. Não é o trabalho de um, é o trabalho de todos. E quando eu falo do chamado de Deus, e se eu perguntar para você que me dá um texto que fala sobre missões, né, ou sobre ser um missionário, a gente vai falar aqueles textos mais básicos assim, que a gente sempre usa. Mateus
quando diz ide por todo mundo, pregar o Evangelho. A gente vai ouvir o momento que Jesus fala, é me dado poder nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Nós vamos ver Atos 1:8 que diz, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Mas a gente sempre se pega, e às vezes sempre questionando, dá uma impressão que é para algumas pessoas só. Ou então nós vamos encontrar pessoas anos e anos e anos na igreja dizendo, eu estou procurando em Deus qual é o meu chamado, qual é o propósito de Deus. Você já se perguntou qual é o propósito de Deus para a minha vida? A gente tem um livro, 40 dias com um propósito. Acho que tinha que ser uma vida com propósito. Nossa vida tem um propósito. Começa que você venceu uma corrida, com mais de milhões de pessoas que podia estar no teu lugar. Você venceu essa corrida, você nasceu. Eu estava acompanhando agora, eu tenho uma irmã também na Jucum, ela estava grávida, e aí deu 39 semanas, deu 40 semanas, daí ficou 40 semanas e um dia, 40 semanas e 2 dias, 40 semanas, a gente, meu Deus, nasce logo, E 41 semanas e um dia, eu falei, meu Deus. Porque assim, na nossa família, o meu pai é de Minas, meu avô é de Minas, minha avó é da Bahia. Então, assim, se você conhece esses estados, sabe que a gente é mais devagar, assim, Aí eu falei, põe uma rede lá fora, quem sabe, Ele tenta ir para a rede, faz alguma coisa, com ele. Mas você fica naquela angústia, nasce, e o parto é um parto mesmo, Foi normal, estoura a bolsa, começa uma briga, A criança empurra, a mulher empurra, os médicos gritam, empurra. Aí nasce, daí a criança começa a chorar, porque você tirou ela de um lugar que ela não precisava fazer nada. Era só comer, e engordar e crescer. E aí ele vai enfrentar a vida agora. Vai ter que respirar, vai ter que comer, aí vai a vida. Então nós vencemos tudo isso. Vencemos coisas, Se você olhar talvez a sua infância, quantos amigos não chegaram, e ainda ficar perguntando, será que eu tenho um propósito nessa vida? É complicado. Mas se nós olharmos a história de Deus, Deus nos encaixou num propósito que Ele tinha. Se você olhar a sua Bíblia, ou o seu iPad, ou o seu iPhone, agora tem que falar assim na igreja, Abra suas Bíblias, seus iPads, seus iPhones, os seus tablets, E se você não tem Bíblia, e não tem um iPhone, não tem todas essas... Acaba o culto, o pastor ainda está falando o nome das coisas, Senta perto de alguém crente, Mas se você olhar a Bíblia até o capítulo 11 de Gênesis, a história que Deus escreveu até ali, Ele estava lidando ou com um indivíduo, ou com um único país, com um único grupo. Veio o dilúvio, primeiro Ele lidou com Adão e Eva, depois Caim e Abel, aí depois ele foi indo, depois veio Noé, quando ele acabou com tudo. Aí depois se torna um grande... E é uma coisa que a gente olha, e eu tinha uma percepção errada no capítulo 11 de Gênesis. E quando Deus, e aí que entra eu e você, que as pessoas sempre pensam assim, para que ser um missionário? Porque eu sou aqui no Brasil, está precisando de tanta gente, para que ir para lá, Ou então, não é desperdício, É uma pessoa uma vez perguntou para mim, mas vocês vão gastar a vida de vocês com essas coisas? Como se do outro lado do oceano, ou no outro lugar, não fossem também filhos de Deus. Você sabe, quando a Daniela falou do apartheid, o que aconteceu? Os europeus vieram para o continente africano, vieram para a África do Sul, nós estudamos sobre o Cabo da Boa Esperança, onde eles passavam, cidade do Cabo, onde a Holanda colonizou, depois a Inglaterra, e eles eram cristãos, e eles acreditavam que Deus ia dar uma herança para eles, uma terra que era prometida, porque eles foram, principalmente os franceses, os huguenotes, que fugiram da França por causa da perseguição cristã, foram para a Holanda, aí da Holanda mandaram eles para a África do Sul, e eles tinham assim, olha, nós vamos ter uma terra que Deus nos deu. E quando eles começaram a colonizar, foram mais para o norte do país da África do Sul, eles falaram, agora Deus nos deu a terra,
Aí chegou a Inglaterra e colonizou eles. Abusou, é uma história terrível. Tinha campos de concentração para as mulheres e as esposas dos soldados sul-africanos. Eles amassavam um caco de vidro, misturavam na comida, davam para a mulher e para a criança comer. E as mulheres falavam assim para os filhos: vocês comem, nós vamos morrer, mas nós não vamos chorar. Não mostra para eles as nossas emoções. E aí a Inglaterra colonizou o que eles chamam de os sul-africanos, né? Os africanos, que são os brancos cristãos que amavam a Deus, foram colonizados pela Inglaterra. Aí um dia a Inglaterra falou: agora nós vamos dar o país para vocês. Uma minoria de acho que 15% que eram branco, o resto era tudo negro. Aí um pastor chegou com a Bíblia e disse: lembra a história de Israel, quando Israel parte para a herança, e Deus fala para Israel assim: quando vocês entrarem na terra prometida, terra que Deus deu para você, não faça aliança com os povos que moram ali. Todo mundo sabe disso, né? Então, esse foi o texto bíblico que a África do Sul criou o apartheid. Foi daí que eles decidiram pegar os negros e colocar os negros longe, segregar eles para lugares e tratar eles como animais. E eram todos cristãos. Todo mundo. E é absurdos de assim, não tem criança aqui, né? Deles assar a gente na churrasqueira para ver como que é. Uma mulher branca me falou: eles colocavam um neguinho lá na churrasqueira para ver como que era, ficava. Por quê? Porque eles não tinham como gente. Aí, isso é história. O dia que o Nelson Mandela morreu, um presidente de um país contou essa história. E ele disse assim: e os brancos achavam que Deus só amava os brancos. Mas aí Deus falou: não, eu amo os negros também. Aí Deus pegou um filho dele, um neguinho lá de uma vila. Pegou esse neguinho, cresceu ele, e ele se tornou Nelson Mandela. Sabia que o nome do Nelson Mandela de tribo era causador de problema? Foi isso que o pai dele batizou ele. E quando ele foi aprender a ler e escrever com os missionários, eu não me lembro se eram missionários batistas ou presbiterianos, a missionária falou: como que é o seu nome? Ele falou: causador de problema. Ela falou: não, vamos mudar esse nome. A partir de agora você vai se chamar Nelson Mandela. E aí ficou o nome dele. E ele trouxe uma revolução para o país. Aí esse presidente falou: e Deus tinha um filho negro também. Então, gente, Deus, Ele criou todas as pessoas. E aqui no capítulo 11 de Gênesis, você vai ver que Deus, Ele criou as nações. Quando na Torre de Babel, que as pessoas, quando Deus fala: olha, era terra tal, e os caras resolvem construir uma torre, e Deus olha e fala assim: olha, eles vão conseguir fazer o que eles estão querendo. Eles são um só, falam a mesma língua e tal. Vamos descer e vamos confundir eles. Imagina, o cara me dá um tijolo, daí o cara joga cimento, né? Aí o cara joga cimento, aí o tijolo vai, porque o cara está apachado esperando o cimento assim, com o tijolo na cabeça, né? Então confundiu, mas aqui Deus criou as nações. Deus criou provavelmente o povo brasileiro, Deus criou os europeus. Foi aqui que Deus espalhou eles e eles se transformaram em nações. Então, primeira coisa que eu quero deixar para você nessa noite: Deus, Ele é o Criador de todas as nações. Por isso que João viu naquele dia em Apocalipse que todas as línguas, tribos, povos e raça, eles vão estar diante de Deus. Agora, o privilégio que nós temos é de fazer parte desse projeto de Deus. E que é a parte que eu quero entrar aqui. Então Deus criou todas as nações, criou os povos, espalhou eles. Aí nasceu tribos, nasceu línguas, nasceu raça, e nasceu tudo desse dia. E às vezes a gente lê na Bíblia, né? O capítulo 11 e o capítulo 12, a gente pensa assim: no outro dia, né? Não foi no outro dia. Foi não sei quantos anos. Só alguns dizem que só a peregrinação aqui de Abraão até ele chegar na terra onde o pai dele morre foram 150 anos. Então imagine, com 150 anos, gente, dá para ter muito filho. Eu vou para lugares na África que não tem televisão, gente, e tem criança. Você abre um pacote de bala, faz tchac, gente, aparece criança
não sei da onde. Você olha um campo vazio assim, ó, você fala assim, não tem um ser humano aqui. Aí você pega um pirulito e faz assim, ó. Aparece criança. Então, em 150 anos, deu para as nações espalhadas da terra crescerem, virarem. E aí Deus, ele começa o plano dele, que inclui eu e você. Que foi uma coisa assim, que eu fiquei maravilhado quando a Aline leu o texto, e ela citou o nome de Abraão e de Sara. Aí no capítulo 12, Deus compartilha o sonho dele, que ele tem até hoje, que não mudou, com Abraão, que era um cara que antigamente, ele era de uma terra que adorava outros deuses. Então, gente, Deus não chama grandes pessoas, super inteligentes. Ele pega um cara como Abraão. A gente olha hoje, Abraão é o pai da fé. Mas leia a história dele para você ver. O cara era o pai da fé, viu coisas malucas. Chega numa cidade, ele fala para a mulher dele assim, olha, fala para todo mundo que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar. E ele mente na cara dura, com medo disso. O cara que via Deus face a face, Deus chamava ele de amigo. Ele falava, eu vou destruir uma cidade, mas espera aí, antes de eu destruir, deixa eu falar com o meu amigo Abraão. Abraão, senta aqui nessa pedra, vamos conversar. Estou pensando em destruir uma cidade, o que você acha? Você já pensou Deus perguntar para você coisas desse tipo assim, né? E Abraão era quem? Era um homem lá, um fazendeiro que estava lá. Quando eu olho para esse homem, esse fazendeiro, quando eu fui visitar ele, um homem desse tamanhozinho, ele falou assim, eu não tenho formação nenhuma. A única coisa que eu tenho são meus filhos, que são tudo crente, e eu odeio a obra do diabo, ele falou. Aonde que o diabo estiver fazendo alguma coisa, eu quero ir lá destruir o que ele está fazendo. E o homem reuniu 400 mil homens, brancos e negros. Se você vai na conferência, gente, você chora de ver um branco chorando no ombro do negro. E é a coisa mais linda do mundo. Então Deus fala assim para Abraão, Gênesis capítulo 12. Então Deus fala o chamado dele, o propósito dele, que é o mesmo propósito que ele tem para mim e para você. Ele disse assim, ora, o Senhor disse a Abrão, ainda, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus olhou para um homem e falou, Abraão, eu tenho um plano de abençoar todas as famílias da terra. E eu vou começar esse plano com você. E eu vou fazer de você uma grande nação. E através de você e dessa grande nação, eu vou abençoar todas as nações da terra. Amém? Quem é essa nação que ia nascer disso? Israel, não é verdade? E nós entramos, eu falo, por adoção, a gente foi colocado junto. E sabe uma coisa linda na adoção? O filho adotivo, ele tem os mesmos direitos ou até mais do que o filho genético, legítimo. Então esse é o plano de Deus, o chamado de Deus. Então, se você quer descobrir o propósito de Deus para a sua vida, está aqui. O propósito de Deus para a sua vida. E agora aqui ele fala sobre duas coisas. O primeiro propósito de Deus para a sua vida é te abençoar. Deus falou, Abraão, eu vou te dar um filho, e eu vou te abençoar. E vou te abençoar muito. Abraão, você vai ser uma bênção. Cara, por onde você passar, você vai ser abençoado. E Abraão, não se preocupe. Deus falando para ele, que aquele que te amaldiçoar, Abraão, não faça nada, vira as costas, porque eu vou amaldiçoar essa pessoa. E Abraão, quem te abençoar, eu também vou abençoar. A coisa vai ser comigo. Você só faz o que eu mando, e o resto eu faço. Então, se nós dividimos a nossa vida cristã em duas partes, essa é a primeira. Se você olhar para trás hoje, aqui a gente deve ter pessoas que convertida
talvez semana passada, talvez um ano atrás, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se você pegar o dia que você se converteu até hoje, você não é a mesma pessoa. E se você for a mesma pessoa, aí talvez a sua conversão não foi legítima. Mas se você se converteu, você não é a mesma pessoa. Você é uma pessoa abençoada. Se você olhar para trás a história do seu pai, igual Abraão. Abraão olhou para trás a história do pai dele, e a história dele é muito diferente. Até andar com Deus, Abraão andava. Então, esse é o primeiro propósito de Deus. Ele quer nos abençoar. É o sonho de Deus, é o desejo de Deus, é o propósito de Deus. Por isso que você não precisa fazer nada. Por isso que a Bíblia fala, se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e ter o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Essa é a primeira parte que você tem que fazer. A Bíblia diz assim, certamente as bênçãos virão e te alcançarão. Você não precisa correr atrás dela. Eu tenho um líder na Jucum que ele fala assim, quem corre atrás de dinheiro é prostituta. Nós não precisamos correr atrás. Se você... Agora, essa é a questão. Tem muita gente na igreja fazendo corrente, batendo cabeça na cruz, fazendo de tudo que você imagina para ser abençoado. Mas a Bíblia diz, se você atentamente ouvires a voz do Senhor e ter o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, certamente, não tem jeito, não tem como você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu tenho atentamente ouvido a sua voz, eu tenho assim guardado todos os mandamentos e nada acontece comigo. Eu tenho certeza que você nunca vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque ela é Bíblia. Deus falou isso para Abraão. Abraão, eu vou. Então, essa é a primeira propósito de Deus. Agora, o segundo propósito de Deus para Abraão e para nós, é quando ele diz assim, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Então Deus falou, Abraão, o propósito de eu abençoar você é para que as famílias da terra sejam abençoadas. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Quando eu estou lá na África trabalhando com uma família, ou fazendo alguma coisa, eu estou cumprindo o propósito de Deus, onde todas as famílias da terra vão ser abençoadas através de mim, através da minha família. Quando você está lá na rua evangelizando um drogado, ou uma prostituta, ou seja quem for, você está cumprindo o propósito de Deus, quando Ele disse, eu vou abençoar você, que às vezes você chega no seu carro, né? Você não precisa andar quilômetros a pé, aí você desce do seu carro, que Deus está te abençoando, aí o propósito de Deus te abençoar é que você seja uma bênção. Esse foi o propósito. Se você chegou aqui dizendo assim, eu não sei o propósito de Deus para a minha vida, e se você sair daqui ainda pensando isso, então eu paro de fazer o que estou fazendo. Porque não tem uma coisa mais clara do que esse momento aqui. Quando Deus falou, Abraão, através de você, eu vou dar tudo que você quiser. Porém, você tem que ser uma bênção. Você vai ter que abençoar outras famílias. Não é para você, Abraão. Não guarda para você. Você tem que abençoar outras pessoas. Então esse é o chamado de Deus. E nós somos filhos de Abraão. Foi isso que a Aline leu isso daqui. Por causa de Abraão e Sara. A Bíblia lá na frente fala várias vezes de Abraão. Porque foi por causa de Abraão que nós somos salvos. Nós somos filhos de Abraão. Abraão foi o pai da fé. Porque Abraão não negou seu filho. Deus também não negou. A gente sabe de tudo isso. Então, por causa desse homem, de um homem só, 50% da população brasileira é cristã. Tem lugares ainda que é mais. Tem lugares igual na China. O meu sonho é ir numa igreja da China. E sabe quantos milhões de cristãos são? 200 milhões de cristãos. E eles estão escondidos. É igual formiga. Sabe como é que um chinês vai para um culto? Ele entra na casa dele, ele se ajoelha e fala assim, Deus, aonde que vai ser o culto hoje? Aí Deus fala para ele o nome da rua, o número da casa, aí eles vão lá para casa.
Aí eles têm um culto. Um amigo meu disse assim: Daniel, pregando na China, fervoroso. Aí fui dar a bênção apostólica e disse que o Senhor te abençoe e te guarde, faça isso para você. Quando eu abri o olho, não tinha mais ninguém dentro da igreja. Eu falei: meu Deus, foi tão ruim assim a minha pregação. Aí o cara falou: não, é muito tempo reunido num lugar só. Agora a gente tem que fugir, porque se a polícia pegar a gente aqui, vamos morrer todo mundo. Então é um arsenal de guerra. Ele falou: Daniel, eu cheguei no aeroporto, eu desço de um carro, entrei num carro, o carro andou comigo por 40 minutos, aí parou o carro, eu desci do carro, um pastor atravessou a rua do carro, pegou um outro, fomos andando mais 1 hora, entrei num hotel, fiz o check-in do hotel, aí o pastor falou: vamos, aonde? Pro hotel que você vai dormir. Ele falou: como assim? Você tem que ficar, o mínimo possível, as pessoas têm que saber onde você está. Então assim, esses caras vão pro culto e eles amam a Deus. Eles adoram a Deus. Como pode ser o último culto deles? Então assim, você vê que tudo que começou por pequenas pessoas que entenderam. Então o propósito de Deus é esse. E esse era o propósito de Deus. E quando Ele criou as nações, Ele tinha um propósito de abençoar elas através de um homem. E hoje através de nós, como filhos de Abraão. E é interessante que ainda esse chamado de Deus para Israel, ele continua. Quando você lê Êxodo capítulo 19, no versículo 4 e 6, e Deus fala assim para eu posso abrir, ou talvez se um iPad mais rápido do que eu. 19, versículo 4 e 6 diz assim: olha, vós tendes visto o que eu fiz com os egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me serais um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui Deus está usando Moisés para lembrar Israel de novo. Agora Israel já não é mais apenas Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Agora já é uma nação inteira. E Deus está falando de novo para essa nação: olha, se vocês lembrarem que eu fiz no Egito por vocês, e se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão ser a minha nação santa, o meu sacerdote. Tem uma igreja lá em Balneário Camboriú, muito legal o nome dela, chama Embaixada do Reino de Deus. É porque quem já morou fora do Brasil sabe o que é. A embaixada é o seu país dentro de um outro país. Eu me lembro que quando eu entrei na Embaixada do Brasil, ou até mesmo quando a gente entrou no navio da Marinha Brasileira, o soldado que nós entramos, ele falou: primeiro, isso aqui é uma propriedade de vocês brasileiros. E ele falou: agora ao entrar aqui dentro, aqui vale as leis do Brasil. Por isso que Deus nos chamou para sermos como embaixadores dele. O que é isso? Aonde você estiver, não é as leis desse mundo que reina, é a lei do reino de Deus. Aonde você for, tem que ser as leis do reino de Deus que tem que falar. Porque nós somos como a embaixada do reino de Deus. Por isso que Jesus ele andava e dizia assim: é chegado o reino de Deus. E Jesus falou: o reino de Deus está entre vós. Não era. E aí os discípulos estavam lá: eu vou sentar à direita, aí eu vou cuidar daquela parte lá do reino, o outro vai cuidar desse. E Jesus estava falando: não, gente, é os valores do reino. Aí quando eles entenderam o que aconteceu em Atos, você vai ver histórias da igreja de Atos onde ninguém passava necessidade, aonde um cuidava do outro, aonde eles sentavam não para contar bênçãos, eles sentavam para disputar quem era mais crente. Sabe como eles disputavam? Você já apanhou hoje por Jesus? Não, então você deve orar mais, porque hoje eu fui preso, apanhei por Jesus, porque eles levavam a sério quando fala assim que tem por alegria o passar pelo sofrimento, por aflições por causa de Cristo. Então esse era o plano de Deus, esse é o plano de Deus. Sermos um povo, esse é o chamado de Deus. Nós fomos chamados para ser um povo, o povo escolhido por Deus, não privilegiado por Deus, mas escolhido por Deus, para que através de nós outras pessoas
conheçam Ele. Essa era a ideia. Deus escolheu Israel. Não, hoje eu vejo pessoas idolatrando Israel, aquela coisa. Não, Deus escolheu Israel porque Ele precisava de alguém para representar Ele na terra. Como Ele fez com Adão. Adão, você vai cultivar, vai dar nome, você vai cuidar de tudo. E Adão jogou fora isso. E Deus chamou Israel e falou: Israel, se vocês quiserem, vocês vão ser o meu país santo. Todas as nações da terra vão ouvir falar de mim através de vocês. Salmos capítulo 67 fala sobre isso também. Salmos no capítulo 67. Olha o que diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Olha o que ele diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça o seu rosto resplandecer sobre nós. Volta lá em Abraão. O que Deus falou para Abraão? Abraão, eu vou abençoar você. Abraão, você vai ser próspero. E aqui ele está dizendo de novo, renovando essa aliança de Deus com Abraão. O salmista diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Coloque os seus olhos sobre nós. Isso é repetindo a mesma coisa. Mas olha o segundo versículo: para que se conheça na terra o teu caminho, e entre as nações a tua salvação. Vocês estão me entendendo, gente? Estão me entendendo o plano de Deus? Olha, Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, coloque os seus olhos sobre nós. Para quê? Para que se conheça em toda a terra o teu nome, a tua salvação. Foi isso que Deus fez com Israel. Para que Ele fala: olha, tenha misericórdia, nos abençoe, para que se conheça. Aí Ele fala: louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te todos os povos. Como que os povos vão louvar a Deus? Qual foi a pergunta lá na frente? Como, pois, invocarão aquele de quem nunca ouviram? Sabia, existe hoje no mundo 1/3 da população do mundo, eles nunca ouviram falar de Jesus. Nunca, nenhuma vez. Para você ter uma ideia, é mais ou menos assim. Eu e Daniel fazíamos inglês na Nova Zelândia, numa escola, e nós tínhamos uma amiga indiana. E essa amiga indiana, vindo a gente falar com a nossa professora de inglês, a professora: o que vocês fazem aqui? Nós somos missionários. Falamos de Jesus. Aí tal, de repente a gente, falamos de Jesus novamente. Aí ela ouviu várias vezes a gente falar a palavra Jesus, Jesus, Jesus. Ela veio pra gente, essa indiana. Ela, conversando com a Daniele, mostrou um elefantinho que ela tinha assim, que era o Deus dela. Esse é o meu Deus e tal. Todos os dias adoramos a Deus. Tem um dia na semana que a gente jejua para esse Deus do elefante. A Daniele falou: que interessante. O meu Deus criou o seu Deus. Porque Deus criou o elefante, né? E tal. Mas sabe qual foi a pergunta dela que doeu meu coração? Ela falou: ouço vocês falar esse nome Jesus. É alguma comida que vocês comem no Brasil? É algum tipo de prato? Tipo uma feijoada ou um peixe na telha? Por quê? Porque ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Então assim, 1/3 da população do mundo, ele nunca ouviu falar de Jesus. Quer dizer que cada um desse 1/3 da população do mundo está morrendo agora. Eles estão indo direto para o inferno. E outro dia eu ouvi uma frase que doeu meu coração. Porque a gente trabalha muito com pobreza, a gente vê muita injustiça. A gente vê hoje no Brasil, né, um estádio de quase 2 bilhões de reais, uma cidade que não tem time de futebol e um hospital onde as pessoas estão morrendo. A gente vê injustiça. Aí uma pessoa disse: mas sabe qual é a maior injustiça hoje? E quem causa a maior injustiça hoje? Todo mundo começou a dizer, né, a Dilma, né, Aí esse cara falou assim: a igreja. Porque está privando as pessoas de conhecer Jesus. Porque foi isso que Deus falou: Israel, vocês vão ser minha nação. Vocês vão ter a minha presença. E todos os povos da terra vão me louvar por causa de vocês. Então o salmista falou: então nos abençoa, para que a gente faça o seu nome conhecido. Então esse é o chamado de Deus para nós. Nos abençoar e através de nós
abençoar as famílias da terra. Então Deus, ele não está preocupado só com uma pessoa da sua rua, com a pessoa do seu bar. Ele, quando Deus olha, ele tem aquela visão do mundo inteiro, e ele olha para o mundo inteiro, e ele olha para você e fala assim: olha, se você quiser, através de você eu posso abençoar todas as famílias. Ele fez isso com Abraão, estéril. Abraão nem tinha filho. Deus falou: eu vou fazer, você vai ter um filho, Abraão. Já começa aí errado. Como que eu vou ter um filho se eu não tenho filho? Esse foi o questionamento. Como assim, Deus, eu vou ter um filho se eu não tenho filho? Como que eu vou ter para quem que eu vou dar a minha herança? E Deus falou: Abraão, eu vou te dar um filho. E é algo muito interessante que muitas vezes Deus tem que fazer com a gente. Um dia Deus conversando com Abraão, gente, você consegue imaginar esse relacionamento? Abraão sentado na casa dele, dentro da tenda dele, de repente Deus vai lá e fala: aí, Abraão, tudo bem? Tudo bem, Abraão, não tenha medo não, tá? Eu sou o teu escudo, teu galardão vai ser muito grande, eu vou fazer de você uma grande nação. A minha imaginação, porque eu sou visual, então toda a história que eu vejo, igual quando eu li o livro da irmã, eu fiquei imaginando o Alisson, né, com 3 meses desse tamanho, né, bebezinho assim. Eu fiquei imaginando essas coisas assim, né? Quando ela conta a história, quem foi que ficou doente? Foi o Alisson. Estou imaginando, né? Aí não carregando aquele bebezinho de 3 meses desse tamanho, né? Mas, não, chupeta, né? Mas, então imagine, eu fico imaginando a cena, porque essa é a cena que a gente faz. Abraão sentado numa cadeira, Deus contando para ele que vai ser o escudo dele, o galardão dele, para ele não ter medo. E Abraão olhou de lado para a cama dele, porque como que ele ia ter um filho? Aí ele deve ter olhado para a cama e pensado assim: Deus, o Senhor não está vendo que tem jeito? Já tentei fazer um filho de tudo quanto é jeito e não tenho filho. Então Abraão olhou para aquilo que era humano, dizendo: olha, ali a cama, para mim, Daniel, não estou criando uma teologia não, estou falando Daniel, para mim aquela cama representava o fracasso de Abraão, diante de tudo que Deus tinha prometido para ele, ou a humanidade de Abraão, vamos dizer melhor assim, a humanidade de Abraão, fica talvez melhor. Aí Deus olha para Abraão e fala: Abraão, então vem aqui comigo, sai da sua tenda. Foi no capítulo 17 de Gênesis. Sai da sua tenda, agora conta as estrelas se você pode, conta as areias do mar se você pode, assim vai ser sua descendência. Aí a Bíblia diz que naquele momento Abraão creu, e Paulo fala que aquilo foi imputado sobre justiça, que Abraão foi justificado antes da cruz, porque ele creu naquilo que haveria de vir. Então Deus precisa tirar a gente da nossa humanidade, não fazer da gente super-herói, mas eu estou dizendo, às vezes a gente fica olhando para aquilo: mas sabe, a gente fica: aí Deus fala: sai um pouquinho daqui, olha uma coisa maior do que você, olha para mim, olha para as estrelas, será que você pode contar isso? Então, amados, não perca o chamado de Deus por causa da humanidade. Quando eu olho para trás assim, eu vejo algumas coisas da minha vida. Eu lembro, tem uma música que fala: porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Eu me lembro quando eu estava na Jucum, que cantava essa música, com 19 anos, e eu olhava assim, quando eu fui para Jucum, minha mãe trabalhou de empregada doméstica numa casa, e foi numa loja de roupa e comprou um kit de pastor para mim, né? Uma calça social, uma camisa social, para que eu ia ser um missionário, eu ia ter que pregar nos domingos, né? E eu tinha que ter uma roupa o kit do pastor, assim, né? E eu lembro que ela trabalhou de empregada doméstica para pagar isso, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha como. Daí quando eu comecei a ouvir que Deus me falando que Ele estava me chamando para as nações e tal, e todas essas coisas, a única coisa que eu pensava assim, falei assim: Deus, o Senhor sabe de onde eu vim? Você conhece meu pai? Você sabe quem é minha mãe? Você sabe que não dá. Você sabe de onde eu venho, lá de Maringá, né? O meu bairro onde a gente mora, em Maringá, não sei se quem é de Maringá vai saber, é um bairro que chama no Conjunto Requião.
aonde o governo jogou assim, né, o pessoal que não tinha dinheiro lá fora, assim, vocês ficam lá, não dão trabalho, e não fez asfalto, porque quando chove aquela lama de Maringá, daí você nem saía de casa, aí você ficava melhor ainda, fica aí, né? Eu falava, Deus, o senhor não o senhor não entende isso. E Deus um dia falou, vamos sair daqui, sai daqui, vamos ver outra coisa. E hoje a gente está vendo Deus movendo a gente, levando a gente para tantos lugares, porque é além da minha humanidade, com certeza, mas é além dele, não. Ele disse para assim, olha, aquilo que para um homem é impossível, para mim é possível, e eu faço. A gente tem uma história de um missionário agora, que é assim, é impressionante. Tem uma equipe da Jocum que estava indo para um país, e um aluno, ele não tinha dinheiro para passagem aérea, e ele sentiu no coração dele que ele deveria arrumar a mala dele e ir para o aeroporto. Ele falou assim, Deus vai fazer um milagre. Ele tinha uma convicção. E aí todo mundo que tinha passagem fez o check-in, despachou a mala, e ele foi ficando lá, né? Deus vai fazer um milagre, ele vai fazer um milagre. E aí então todo mundo foi embora. Todo mundo despediu dele, vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre. E ele foi embora, e todo mundo foi embora e deixou ele para trás. Agora eu vou contar uma coisa que não me pergunte como aconteceu, mas aconteceu. Ele entrou no banheiro do aeroporto. Ele entrou no banheiro, fez o que tinha que fazer. Quando ele saiu de dentro do banheiro do aeroporto, ele estava no país aonde a equipe estava chegando. A equipe saindo do avião, pegando as malas, encontrou com ele saindo assim. Não me fale como, mas aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Você entende? Deus não, a gente precisa ter medo de uma coisa pequena. Imagine que gostoso. Você entra e fala, Deus, que vontade de estar lá pregando o evangelho, né? Não passeando, porque ele também vai passear para trabalhar, né? Passear agora, vamos fazer milagre para que outras pessoas sejam abençoadas. Então esse foi o propósito de Deus. E Deus, a oportunidade que Deus criou para Israel, qual foi? Você vai ver momentos onde Deus pegou Israel, por causa do pecado, e levou Israel exilado para outros países, para outras nações. E lembra qual o propósito de Deus? Vou abençoar você, para que você abençoe outras nações. Então Deus vai levar pessoas para outras nações. Deus levou José para ser bênção para o Egito. Deus levou Daniel para ser bênção em tal lugar. Então Deus vai levar pessoas, Deus vai chamar outras pessoas. Agora tem um momento na Bíblia que é muito triste, que é no Salmo 137, eles estavam no exílio, e aí fala assim, olha, às margens do rio da Babilônia nos assentávamos, chorávamos, lembrávamos de Sião, e aquele que nos levou cativo pedia que cantássemos uma canção. Nossa, parecendo que estou falando uma poema, né? E aí ele dizia assim, e eles pediam que cantássemos uma canção, e aí a resposta de Israel foi, nós não vamos cantar. Israel perdeu a oportunidade, estava lá numa outra nação, a oportunidade de pregar, de anunciar a Deus. Lembra, Deus falou, vocês são a minha propriedade particular. Então aonde você estiver, mesmo que você estiver exilado, mesmo que você estiver num presídio, ainda assim você pode ser bênção. Israel perdeu essa oportunidade, mas Deus, ele deu essa oportunidade. José foi bênção, Jonas, mesmo teimoso, Jonas foi bênção para Nínive. Deus ia destruir com Nínive, mas a pregação de Jonas, por mais que foi duro, fez com que Nínive se arrependesse. A Bíblia fala que ele apregou um jejum que mulher grávida, até os animais ficaram sem comer nada. Por quê? Porque Jonas aproveitou a oportunidade que Deus deu para ele. Então Deus vai levar. E tem a outra oportunidade, que é a que Deus nos leva, mas é a oportunidade também que é a local, que é a oportunidade atrativa. Como? Deus estabeleceu o templo. O templo era para os judeus, era para o povo de Israel, mas você sabia que no templo tinha uma área em que os gentios podiam entrar.
Por quê? Porque Deus queria que todas as nações fossem abençoadas. Por mais que tinha uma coisa mais específica para o povo de Israel, ainda assim tinha um lugar para os gentios. Tinha um lugar lá fora onde os gentios podiam ficar. Então o templo, ele representa hoje o quê? A igreja. O lugar onde nós nos reunimos, e que Deus nos deu essa oportunidade de fazermos o que fazemos, para que a gente seja bênção também para outras pessoas. Então essa foi a oportunidade que Deus deu para Israel. Tanto de enviar Israel para lugares, tudo dentro do chamado de Abraão. Vou te abençoar para que você seja bênção. Deus olha, imagina, o templo era o lugar onde a presença de Deus vinha, onde eles viam a glória de Deus, como nós cantamos, né? Que a tua fumaça, que o fogo de Deus. E aonde que é esse lugar hoje para a gente? Eu sei que Jesus veio, Ele rasgou o véu do templo, mas muitos de nós, às vezes, nós não conseguimos essa comunhão com Deus, às vezes quando nós estamos aqui, juntos. Às vezes lá fora é difícil o trabalho, tudo, mas quando nós estamos aqui, a gente vê a glória de Deus. Mas essa glória de Deus, nós não podemos pegar ela, colocar ela numa lata e tampar e guardar pra gente. E sabe assim, um pacote de biscoito que quando você tem fome, você abre, você come, aí você vai andando, aí você fala, eu preciso guardar isso, porque aí você vê uma pessoa faminta, você fala, mas se eu te der um pouquinho do que eu tenho para comer, vai faltar para mim. E esse não é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Jesus, eu imagino que Jesus estava lá e bateu na mesa e falou assim, olha, quem crê em mim, do seu interior vão fluir rios de água viva. Aí você vai matar a sede do povo na rua. Nós tínhamos um evangelismo na praia, uma vez que a gente levava copos de água, esperava as escolas de samba terminar o desfile, ficávamos aqui no final, aí o pessoal cansado, a gente dava um copo de água para cada um dos integrantes das escolas de samba. Aí eles tomavam, a gente falava para ele, gostou, gostei, matou sua sede, matou, mas deixa eu te falar de uma outra água que vai matar sua sede eterna. E aí a gente falava de Jesus para as pessoas. Era muito legal ver os desviados. Eu falei assim, não acredito que até aqui Deus me encontrou. Então Deus nos abençoa para que a gente seja bênção. Então agora, diante de tudo isso, Deus espera uma resposta de nós. Israel perdeu a oportunidade de ser esse lugar. E o mais interessante, não só Deus, Ele perdeu a oportunidade, ou não perdeu a oportunidade, mas Deus nos incluiu nisso. Quando eu fico feliz assim, eu fico pensando, Deus, um dia eu quero encontrar o apóstolo Paulo, eu quero dar um beijo na testa dele. Porque se não fosse o apóstolo Paulo, o evangelho não ia para os gentios. Os judeus cristãos, Pedro e a turma, eles diziam, não pode pregar o evangelho para eles. Eles não podem, eles não são circuncidados, eles não guardam a lei, eles não oferecem sacrifício. E aí Paulo vem, doido em cima deles e fala, pera lá, gente, por que vocês querem fazer isso? Vocês querem matar Jesus de novo? Vocês querem voltar o sacrifício tudo de novo? E o mais lindo é, Deus pega Pedro, leva Pedro na casa de um gentio. Deus mostra aquela visão, das coisas impuras. E aí, da mesma forma que aconteceu no dia de Pentecostes, sem programa, sem nada, Pedro está explicando, Imagine, para quem prega, você está explicando porque Jesus veio e tal, e de repente o Espírito Santo desce sobre todos os gentios. Fica imaginando a cara de Pedro, mas eu não terminei de falar ainda, Eu preciso fazer o apelo agora. Mas por que o Espírito Santo desceu sobre eles antes de Pedro? Porque Deus estava mostrando, eu escolhi os gentios também. E essa foi a resposta. Pedro corre na igreja em Jerusalém e fala, olha, não adianta a gente parar, porque da mesma forma que veio sobre nós, veio sobre eles. Então é Deus. E ainda bem Paulo fala, então agora vou correr minha carreira. E Paulo alcançou o mundo inteiro, andando a pé, a cavalo, a barco, naufragando, picado de cobra, apanhando, quase morto. E ele foi até lá, quando ele fala assim, olha, eu corri a minha carreira.
eu cumpri o propósito. Do quê? Paulo fala, eu sei viver na abundância, mas eu também sei viver, mas contudo que o Evangelho seja pregado. Então eu acredito que o desafio de Deus para nós nessa noite é nós entendermos isso. Você, eu, Abraão, estamos debaixo de um propósito que é maior do que o que a gente imaginava. Mas nós temos Deus do nosso lado. E Deus nos chamou no mesmo chamado de Abraão. Amados, um dia eu ouvi a entrevista daquele cara do Bono do YouTube. Ele falou uma coisa interessante. Lembra, a Bíblia fala que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Ele diz assim, eu fico vendo as pessoas de Deus falando, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Aí ele falou assim, você quer saber como Deus vai te abençoar? Procura ver o que Deus está fazendo e copia Ele, que aí você vai ser abençoado. Ele falou, faz o que Deus está fazendo. Aí você olha para Abraão, você vê Deus falando, Abraão, se você andar nessa linha aqui, ó, eu vou abençoar você, porque esse é o meu propósito. Meu propósito é abençoar todas as famílias. Por quê? Porque Ele foi o Criador de todas as famílias da terra. Deus foi o Criador. Não foi assim, vamos inventar uma nova língua. Não, Ele criou as nações. Ele dividiu os povos. Ele criou, no capítulo 11 de Gênesis, mostra Deus o Criador de todas as nações. Aí no capítulo 12, Ele viu que Ele precisava de alguém para começar o sonho dele de quê? De abençoar todas as famílias da terra. E o eco ficou aí para nós. Através de nós, Deus quer abençoar todas as famílias da terra. E eu acredito que esse é o chamado de Deus para nós nessa noite. E eu queria que você pensasse um pouquinho na sua vida nessa noite. Eu falei sobre muita coisa e talvez teve uma ou outra coisa que Deus falou com você. E o que nós devemos fazer nessa noite, e é uma coisa linda que eu li em Abraão, que eu fiquei impressionado. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, essa é a minha aliança com você e tal. Ele explica tudo lá de novo. E Deus fala assim, como sinal, você e todos os homens da sua casa precisam ser circuncidados. E a Bíblia fala assim, que no mesmo dia, Abraão circuncidou a si mesmo e a todos os homens da sua casa. Eu não pense na circuncisão, não. Um dia eu vi um homem Kosa, que é uma tribo da África, que eles fazem a circuncisão. Eles vão, quando completam 15 anos, eles vão para a mata, os meninos, eles têm que achar uma pedra, com ponta, e eles sentam na pedra, e eles mesmos têm que fazer a própria circuncisão, para dizer que eles são homens. Vai sangrar, vai dar hemorragia, pode acontecer o que for, e o que voltar vivo é porque é homem. E aí, Deus fala para ele, e esse cara falou assim, uma coisa interessante, ele falou assim, por que Deus mandou circuncidar essa parte do homem? Porque é a parte mais sensível. Não é verdade? Os homens sabem. Outro dia meu filho caiu da janela, chorava de dor. Eu falava, filho, agora você vai entender uma coisa que nós homens sente e é dolorido quando isso machuca. E aí Deus fala, agora circuncidem o coração de vocês. Esse homem falou assim, é a parte mais sensível e mais dolorosa. E hoje para nós, a parte mais sensível e mais dolorosa é o nosso coração. No dia que os discípulos pregam o Evangelho pela primeira vez, Pedro fala para os discípulos, para aquela multidão de 3.000 pessoas, diz, e agora, Pedro, o que a gente faz? Pedro fala, seja batizado, creia no Senhor, seja batizado e fuja das paixões dessa geração. O que é isso? O nosso coração.
pode sair daqui com o seu coração queimado, mas se não for circuncidado, as paixões do mundo amanhã vai roubar o teu coração tudo de novo. E você vai entrar de novo preocupado com isso, com aquilo, que aquilo, eu preciso comprar isso, preciso ter isso, preciso ter aquilo, preciso fazer isso. E aí quando você vê aquele propósito de Deus não está cumprido, e aí você começa a ficar infeliz porque você não está fazendo a vontade de Deus para a sua vida. E aí fica o ciclo, a gente fica correndo atrás de uma coisa que nunca vamos achar. Porque nós só vamos achar o propósito de Deus na nossa vida, em Deus.